Felizmente nessa noite, foi uma noite bem terrível para o Maki. O que deveria ser um jantar feliz, junto com a família da Umi, conhecendo a família dela, tendo uma conversa agradável com os pais e com o irmão, na verdade aconteceu ao contrário. Ao ver e observar que a família dela se dá bem um com o outro, tem mais briga aqui e ali, uma discussão, mas dá pra perceber que todos eles se dão muito bem. Ao ver isso, o Maki acaba, querendo ou não, lembrando da sua antiga família unida, junto com seu pai e a sua mãe, na mesa de jantar juntos, querendo voltar àquela época quando ainda era feliz, junto com a sua família. E inesperadamente, sem ele perceber, acaba chorando na frente da família da Umi. A Umi, como uma bela namorada que sempre tá do lado dele, apoiando e ajudando, sabendo que ele tava se segurando esse tempo todo, fica do lado dele a noite inteira. E sim, eles dormiram juntos. E no dia seguinte, os dois acordam ao mesmo tempo, olhando um pra cara do outro. Sorte que era folga, porque se tivesse escola nesse dia, os dois estariam atrasados já, porque já se passaram das 8 horas da manhã. Graças a Umi, o Maki teve uma ótima noite de sono, eu imagino. E se liga no que ela falou pra ele. E fico me perguntando, será mesmo que ela falou isso? Ou traduziram dessa forma mesmo? Maki se desculpa por não ter feito nada por ela, já que ela ajudou tanto ele. Mas a Umi diz que isso não é verdade. Pode não ter percebido até agora, mas desde quando ela o conheceu, já salvou ela inúmeras vezes. Por isso que ela o ajudou também. A Umi aproxima lentamente do Maki, depois de ele começar a falar que os dois são amigos. Pouco a pouco, os lábios dos dois vão se encontrando. Mas como sempre, alguém tem que estragar. Padrão. A mãe entra no quarto sem bater na porta, perguntando o que estão fazendo, deixando os dois envergonhados. Mas na verdade, a mãe já tava faz um tempo avisando que ia entrar, batendo na porta 2, 3 vezes. Mas ninguém tinha escutado. Antes de descer para tomarem café da manhã, a mãe dá um aviso importante para a filha. Ela não vê problema nenhum dos dois ficando mais próximos cada vez mais. Porém, pede para sua filha tomar cuidado e não cometer o mesmo erro que a sua mãe, deixando-o levar pelos seus sentimentos. Maki é chamado pelo pai da Umi logo que senta na mesa, pedindo um tempo dele. O pai fala que ficou sabendo sobre a situação familiar dele, que tudo isso começou no ano passado. Maki pede desculpas pela sua perda de compostura de ontem. O pai, compreensível, diz que estava tudo bem, confortando Maki, mas mesmo assim, ele acha que o garoto está se esforçando demais. Se continuar reprimindo seus sentimentos, vai acabar se desmoronando aos poucos. Maki entende o que o pai quer dizer. Foi exatamente como a Nina falou pra ele outro dia também. Coincidentemente, se encontrou com a garota no restaurante quando estava jantando com seu pai. Mas mesmo que ele seja egoísta e começar a falar o que pensa e sente, não vai fazer os seus pais voltarem atrás como era antes. Criar uma confusão por conta disso só traria problemas para os seus pais, mas não é algo que será em vão. Quando finalmente ele botar tudo pra fora que tá sentindo pros seus pais, vai poder seguir adiante. Sempre nos falam pra ter considerações pelos sentimentos dos outros enquanto crescemos, mas o pai diz que o Maki é o único que pode se salvar. Isso era tudo que ele queria falar, pedindo desculpas por se intrometer na questão familiar, desejando que ele e a Umi continuem sendo bons amigos. Não. O pai tá errado em uma única coisa. Continue não. Progrida a sua relação com a Umi. Era isso que ele deveria ter falado. E as aparências enganam, né? No fundo, por mais que ele pareça um cara frio, formal, até demais, sendo educado a ponto de assustar o Maki, no fundo ele tem um bom coração, um coração gentil, tentando ajudar o garoto perdido. O Maki não planejava parar a noite na casa da Umi. Falou isso bem claro pra mãe que não ia dormir lá. Mas aconteceu ao contrário. Antes de se despedir, Umi pede pro Maki contar com ela, conversar quando as coisas difíceis estiverem acontecendo com ele. Não sabe se será de grande ajuda, mas é melhor do que tentar ficar sozinho ou resolver as coisas sozinho. E também ele podia voltar quando quisesse para sua casa. Seria mais do que bem-vindo. Quando o Maki chega em casa, se depara com um bilhete da mãe, dizendo que saiu para fazer umas compras. Próximo ali, havia um álbum de fotos da família também. A mãe estava relembrando os momentos felizes no passado. E por sorte, a mãe não estava ali. E o Maki tem a possibilidade de relaxar e botar tudo para fora. Suas lágrimas, suas fraquezas. E admitir que quer que as coisas voltem como eram antes, mas ele sabe que não tem como voltar. Agir como egoísta não vai adiantar. Ele quer, junto com a pessoa que ama, agora seguir em frente. Finalmente chegou o dia da festa. Felizmente todos conseguiram passar, menos a Amami, que tirou uma nota vermelha e uma matéria, mas deixaram essa passar, depois que ela fez um relatório. Terminadas as preparações, a presidente agradece pela ajuda de todos. A Amami puxa as duas amigas para irem para casa, se arrumarem.
a Umi fala que não tinha problema elas ficarem de uniforme. Funciona perfeitamente também, mas a Yu acha isso bem estranho. Afinal, quando a Umi ouviu que o Maki iria participar da festa também, ela foi a primeira que ficou animada pra se arrumar. A Umi, escutando isso, agarra a Mami pra não falar mais nada que não seja necessário, mandando o Maki pra não ficar ansioso demais com o que ele estava prestes a ver depois. Antes de voltar pra festa, Maki havia ligado pra amante do pai, digo, a namorada do pai, que ficou surpresa pela sua ligação repentina, deduzindo que o assunto seria sobre o pai de Maki. Maki pede pra ela, sem enrolação, um favor. A mulher deu desculpas para os seus superiores e foi fazer uma visita de negócios, então ela não poderia ficar por muito tempo ali. Maki quer que ela apareça na frente do centro cívico às 6 horas, se for possível trazer junto o seu pai, entregando um mapa para ela. Como o pai prioriza sempre o trabalho, ele achou que se a Minato pedisse para ele aparecer nesse local, o seu pai pensaria que era algo relacionado ao trabalho, então apareceria no local. Se ele pedisse diretamente para o seu pai, provavelmente o seu pai não abriria o espaço da sua agenda para encontrar o seu filho. Minato ouviu do seu namorado que o seu filho era bem educado, mas não esperava que ele era audacioso também. A conversa estava prestes a ser finalizada, mas Minato pede um favor para o Maki também, perguntando se algum dia gostaria de morar com o pai novamente. Maki não entende essa pergunta repentina da mulher. Vendo a cara confusa do garoto, ela fala que não precisava responder agora. Podia pensar até a formatura da escola. Maki, querendo apenas confirmar, pergunta se não seria um incômodo para os dois. Minato, após uma breve pausa, responde que isso não é verdade. Ela trabalhou com o seu namorado por muito tempo e pode dizer que o pai de Maki parecia muito feliz quando falava sobre seu filho, acreditando que o seu amado precisava do seu filho e não de um parceiro novo. Percebendo que a conversa estava indo para um lado complicado, Maki se levanta e pede para Minato cumprir com a sua promessa, mesmo que tenha que levar o seu pai arrastando até o local. Maki estava tão nervoso que quase cai no meio da rua, mas é salvo pela presidente. A garota percebe que o Maki ainda continua com o seu uniforme. Maki responde que teve que resolver alguns assuntos, então não teve tempo para se trocar. Aliás, dentre todas as roupas que ele tem, o cara não tem bom gosto nenhum. A roupa de uniforme dele cai bem melhor nele comparado com as outras. Ele também percebe que a presidente continua com o seu uniforme também, afinal ela é organizadora da festa. A presidente, incomodada com a forma como o garoto estava a chamando, pede para começar a chamá-la pelo seu nome, já que em março ela vai deixar esse cargo de presidente. Por falar nisso, Maki conta para ela já faz um bom tempo que ele parou de ser o representante da classe, mas um de seus amigos continua chamando ele pelo seu cargo, entendendo totalmente a situação de cada um deles. Maki de repente chama pelo seu nome, pelo seu primeiro nome, deixando a presidente surpresa por chamá-la assim. Seria confuso para ele chamar de Nozomu, afinal, ele é da classe de seu irmão. Foi por isso que ele chamou desse jeito. Tomo lembra que tinha com ela os uniformes da staff, pedindo para entregar para os amigos dele também depois. Se despedindo da Tomo, ele se encontra com seu irmão, o Seki. Enquanto estava conversando com seu amigo, percebe que umas garotas estavam agitadas, impressionado com a beleza de uma garota. Maki e Seki percebe que são elas, da Mami, que estavam se referindo, ou melhor, da Umi, que estava chamando mais atenção ainda. O que o amor não faz, não? Quando uma mina tá apaixonada, nada segura ela. Maki ficou impressionado que nem conseguiu elogiar a Umi direito, mas o momento do casal é interrompido pelas garotas da escola Tachibana, aquelas garotas que traíram a confiança da Umi. Depois de um ano, elas chegaram para se desculpar, pelo menos se desculpou, interrompido pela Mami. Maki aproveita esse momento e puxa a Umi para conversar a sós, sabendo que elas são as responsáveis por a Umi mudar de escola e recomeçar sua vida. Mesmo sabendo disso, mesmo ela tendo o direito de recusar suas sinceras desculpas, pergunta se ela queria fazer as pazes com as garotas. No dia da graduação, ela tava com muita raiva e acabou falando algo que parecia que tava cortando os laços com as suas amigas, mas agora fez amigos preciosos no ensino médio e aos poucos tudo tá voltando ao normal. Ela lembrou também dos momentos que passou com as suas duas amigas no fundamental. Ela adorava aqueles momentos. Ela sabe que tá sendo egoísta demais, que fez a Yu e o Maki se preocuparem com ela. Mas a Umi queria ser amigas delas de novo. Maki diz que não se importava com isso. E também como elas se desculparam, é muito provável que não são pessoas desagradáveis, dando coragem pra Umi e reconciliarem com as garotas. Maki, alguns dias atrás, ele tava chorando e quem tava o confortando, apoiando do lado dele era a Umi, mas agora os papéis se inverteram. Maki recebeu uma mensagem da sua mãe dizendo que chegou ao centro cívico no local. Logo que terminou o seu turno, vai se encontrar com a sua mãe, recebendo um pacote que havia esquecido. Nesse momento o garoto se desculpa pela mãe. Ela mesma não entende, mas logo percebe o motivo do garoto soltar aquelas palavras. O pai de repente aparece e estava atrás dos dois. Confuso, não estava entendendo por que a Minato
mencionou que aquela reunião seria naquele local. Entendendo a situação, o pai se prepara para ir embora. Que covarde, como sempre, esse homem só foge. Mas a Minato tenta impedi-lo rapidamente, pedindo para não fugir e escutar o que o filho dele tinha a dizer, porque foi o filho, ele mesmo, que pediu para o seu pai estar aqui. Pediu a ajuda da Minato para levá-lo até esse local, pronta para receber qualquer punição para suas ações. Após se cumprimentarem depois de meses sem se encontrar pessoalmente, o pai pergunta por que o filho planejou tudo isso, se está infeliz com alguma coisa. Mas é claro que ele tá. Que pergunta idiota. Sem uma palavra, Maki apenas agarra os braços dos seus pais, fazendo os dois ficarem perto dele, pedindo para os dois fazerem as pazes. Quer voltar a ser como antes, não quer escolher um dos dois. Maki promete se esforçar ainda mais, tanto nos estudos quanto nos esportes. Mesmo que não foi muito, fez ótimos amigos também, prometendo se comunicar melhor com os outros de agora em diante. O único desejo dele é de ficar junto de seus pais, sem essa barreira entre eles. Enxugando as suas lágrimas, Maki levanta a cabeça, sorrindo, dizendo que o seu desabafo finalmente terminou. Mesmo sendo tarde, se desculpa para os dois. Aproveitando que a Umi chegou nesse momento, Maki pede desculpas para o pai sobre a questão de morar com ele, porque tem uma garota que ele gosta. Ela se dá bem, mesmo com um garoto solitário e cínico como ele, e está, até mesmo nos piores momentos, o ajudando, apoiando, sempre do lado dele. Sabe que o seu pai se esforça muito no seu trabalho e se preocupa com ele, mas não vai deixar que separe a Umi dele. De agora em diante, ele não pode mais ir para os lugares quando seu pai está disponível. Seu pai entende que o seu filho encontrou uma pessoa que ama também. Ele pode não estar lá, mas deseja sempre a felicidade do seu filho, mas também avisa para o garoto tomar cuidado e não acabar como ele. Como um último favor, Maki pede para tirarem fotos juntos, só os três, pedindo para Umi tirar fotos dos três, mas quem tirava fotos melhores era a Nina, ela que mandava muito bem. E falando na pessoa, olha quem estava ali. E não só ela, mas os outros também estavam ali escondidos. Quem tirou a foto foi ela mesma, a Nina, que fez um ótimo trabalho. Depois, logo em seguida, incentivada pela Mami, tiraram para guardar como recordação de todos juntos. Quem tirou foi o funcionário do pai, que estava ali só escondidinha, quietinha, não querendo ser incomodada. Tava marcado para todos irem na casa do Maki festejar depois da festa, mas acabou que os dois vão ter que ficar sozinhos. Sei que foi para casa com a irmã e a Nina e a Mami decidiram ir pro karaokê de última hora, mas é mais como se eles estivessem tendo consideração pelos dois. Estavam pensando em deixá-los a sós sozinhos. Momentos de casal. Mas os dois pensam que, bem que eles podiam ter dito isso antes, porque a Umi pegou bastante comida que recebeu da presidente. Um deles nem foi tocado ainda. Comida suficiente para todos comerem. Agora que são só os dois juntos, não. Na verdade, tem a mãe também. Só os três mesmo. Mesmo sendo só os três, vai sobrar comida. Mas antes de irem para casa do Maki, Umi junto com o garoto dá uma passada rápida na casa dela para se trocar, porque tava cansado de ficar com seu vestido. Coitado do Maki, o cara não tem tanta intimidade com o irmão e teve que ficar na entrada da porta junto com ele. E o cara ainda me pergunta, por que você tá com medo? Por que será, hein? Por que será, hein? Será que é por causa da tua cara? Cara de bunda? Maki fica sabendo pelo irmão que a Sora, a mãe da Umi, não tá em casa e foi convidado para beber junto com a amiga, ligando os pontos. Maki percebe que poderia ser a sua mãe, contando isso pra Umi depois, que talvez no pós-festa só os dois iriam participar, porque a sua mãe saiu pra curtir com a sua amiga, no caso, com a mãe da Umi, percebendo que seria apenas os dois que ficariam juntos no mesmo espaço. Maki pergunta se queria cancelar, mas nessa altura do campeonato, no percurso que fizeram até aí, a Umi não poderia voltar atrás. E também é algo que eles costumam fazer com frequência às sextas-feiras. Além disso, a Umi veio preparada com as suas mini pizzas. Cara, onde cabe tanta comida na barriga dela? A mina come demais. A Nina enviou várias fotos pra Umi. Ela pensou que eram fotos dela com a Mami no karaokê, mas não, era fotos de todos juntos. A Umi elogia a foto que foi tirada, querendo até revelar e colocar em um álbum. Maki, mesmo não gostando da sua aparência, do seu sorriso, deixa ele feliz com as suas palavras, querendo criar mais memórias com a Umi. Nesse instante, no banquinho sentado um do lado do outro, Maki se confessa pra Umi, querendo confirmar. A Umi pergunta se ele tá falando sobre outro tipo de amar, sem ser como amigos. Maki responde pra ela que quis dizer com quem tem sentimentos por ela. Isso é muito confuso, porque na tradução ele fala eu te amo, mas normalmente nesse momento aí em japonês ele falou suki desu, tipo gosto de você. O japonês é tão complicado nessa parte. Imagina só, você teve coragem
pra caramba pra se confessar pra uma mina ou pra um cara, independente da sua posição, você ainda tem que se explicar claramente que gosta dele, não como amigo, mas como sexo oposto visando relacionamento. Deve ser muito embaçado. Ele não sabe o que o futuro os reserva. Talvez à medida que vão se conhecendo, vão brigar. Pode ter dias que não vai querer ver a cara dela, mas promete tentar dar o seu melhor se isso acontecer. Ele fala isso diretamente pra ela. E gostei dessa. E gostei muito desse aviso do garoto. Fui direto até demais. Bem a cara do Mac. Briga é algo que é inevitável. Vai ter sim, não importa em que lugar você esteja. Se você é bem próximo da pessoa, vai ter sim, em algum momento, um desentendimento, uma briga. Não tem como escapar. O importante é fazer as pazes, um entender o outro, compreender, tentar melhorar a cada dia. E é isso. E relacionamento não é algo que acontece como nos contos de fadas, que sempre vai ser mil maravilhas, sempre vai estar na paz, sem brigas, sem nada, só felicidade. Isso é impossível de acontecer. E todo esse discurso fez a Umi chorar, mas ela aceitou. E finalmente rolou sim, depois de muita espera, o beijo dos dois. Pena que o ângulo ficou mó ruim, muito afastado. Mas pelo menos aconteceu. Primeiro beijo dos dois. E chegou a hora de comer. Nada melhor do que incomodar outras pessoas ao me tirar foto dos dois junto com as comidas na sua frente. E vai mandar pra sua barriga daqui a pouco tudo isso. Enviando pra Nina, querendo fazer ela se arrepender de não ter vindo pra festa. E tem até sobremesa. Não pode faltar isso. E como sempre, Mac não perde tempo com seu comentário repentino. Ele não sabe porquê, mas parece que a Umi tá extremamente fofa, fazendo ela quase engasgar sua comida. Não acreditando que ele tá namorando uma garota tão fofa assim. Nisso, ela não tem como fazer piada. Afinal, ele tá falando dela mesma. Mas o estranho é que ela tava pensando a mesma coisa que o Mac. Ele parece mais maneiro do que antes. Pode ser porque ele tava chorando à noite e o cabelo tava bagunçado. Ele nem é tão bonito assim, pra começar. Ela fala isso na cara dele. Um baita golpe no cara. Agora ela entende porque todos ficam chamando os dois de casalzinho de idiota. Cada um foi beliscando um ao outro pra descobrir se estava sonhando ou não. Se isso que eles estão vivendo é a realidade ou não. Assim terminando o capítulo com mais um beijo. Cinema. E agora sim, que é um beijo de verdade, no ângulo perfeito. O melhor é a legenda no canto direito. E eu também fiquei surpreso. É difícil isso acontecer. Um atrás do outro, 2 beijos em um único capítulo. E finalmente terminou essa desgraça do pai fugindo toda hora, covarde pra caramba. Finalmente fizeram as pazes e agora o Mac pode seguir em frente com a sua vida junto com a Umi, curtindo a sua vida no seu primeiro relacionamento. Eu vou revelar pra vocês, é nessa parte aqui que eu tava comentando com vocês que provavelmente vai ser encerrado a primeira temporada do anime. Já lançaram um trailer do anime, não sei se vocês viram o vídeo anterior, mas eu comentei pra vocês, acho que eu comentei com vocês sim, que provavelmente eu tava chutando que iria terminar no capítulo 32 do mangá. Isso daqui é um chute, tá? Provavelmente é isso que vai acontecer, eu tô apostando nisso. E daria um ótimo fechamento pra primeira temporada. Do Max se resolvendo, se confessando pra Umi e tendo esse beijo final. Se isso acontecer, vai ser cinema. Se gostou desse resumo, deixa o like, se inscreva no canal se ainda não estiver inscrito e comenta aí embaixo o que vocês acharam. Ficaram surpresos também que teve 2 beijos em um único capítulo, algo que raramente acontece nos mangás. E eu fiquei bastante surpreso. Fico por aqui e até o próximo vídeo.